Olá, hoje nós iremos falar sobre o problema cosmológico. E ao propor essa problemática da filosofia, nós iremos percorrer o seguinte caminho. Primeiro, as grandes questões inerentes ao problema cosmológico, dentre elas a origem do mundo, os principais fundamentos ou os elementos fundamentais da sua constituição, da sua duração, do seu fim último. E assim nós iremos ver as resoluções trazidas pelos mitos gregos, pelo primeiro filósofo Tales de Mileto, pelo Platão, pelo Aristóteles, pelos pensadores cristãos, dentre eles o Santo Agostinho e o Tomás de Aquino. Veremos também as grandes implicações trazidas pela modernidade, a partir da época trazida pelo humanismo e também pelo renascimento, e as principais teorias que trouxeram em evidência a perspectiva científica a partir do Galileu Galilei, que se desenvolveu a partir do mecanicismo. Nós iremos ver quais são as principais constituições do mecanicismo, trazendo em evidência uma contraposição ao vitalismo e o surgimento de novas teorias, dentre elas a teoria cinética, a teoria molecular, a teoria do estado estável, a teoria evolucionária, e ao mesmo tempo perceber que os cientistas e filósofos da corrente kantiana começaram a perceber que era impossível de se achar uma resposta concreta para essas indagações desse problema filosófico, do problema cosmológico. E finalizaremos com uma possível solução a partir da filosofia do ser, ou dessa filosofia metafísica que se coloca uma resposta, pelo menos à origem e ao final, ou à finalidade da existência do mundo. Quando nós falamos justamente de problema cosmológico, nós estamos falando de discurso, de razão, de estudo. Logia significa estudo do cosmos, estudo do mundo. E percebemos também que desde o início da humanidade, as pessoas elas começam a investigar sobre essa problemática, sobre a origem do mundo, sobre os elementos constitutivos fundamentais, quais foram os elementos que constituíram essa complexidade de existência dos seres, sobre a sua duração, né? Qual é a duração do início até o final e qual será o seu fim? Será que existirá o fim também do cosmos, do universo, do mundo que se foi criado, ou será que esse mundo é eterno? Então, muitas das especulações vão colocar dois tipos de discursos. Nós temos o discurso científico, que é um discurso rigoroso, uma descrição dos fenômenos, especialmente das relações do devir, da constante mudança, que vai sendo interpretado segundo critérios lógicos, destinados a estabelecer, entre eles, uma ordem, uma estrutura, uma lei de conservação e uma lei de evolução. Nós temos esse discurso científico presente a partir do século XVII, e nós temos também o discurso filosófico, que é um discurso que apresenta uma especulação, uma interpretação geral desses fenômenos, procurando a essência das coisas, a natureza essencial, e levantando problemáticas, tanto para a ciência e também para as demais correntes filosóficas já especuladas, já produzidas. Quando nós falamos de discurso filosófico, podemos colocar discursos filosóficos no plural, diversas especulações, diversas maneiras de posicionamento para se entender a complexidade, para se entender a complexidade do problema cosmológico, ou da origem do universo, ou da origem do cosmos. E aí nós percebemos que esses dois discursos, eles são muito recentes, a partir do século XVII, com o desenvolvimento da modernidade e com o desenvolvimento do iluminismo, é que nós iremos ter, de forma preponderante, a filosofia e a ciência levantando essas indagações e colocando as respostas a essas problemáticas trazidas pelo problema cosmológico. Quando nós vamos antes, ou vemos antes desse pensamento do século XVII, nós temos a filosofia medieval. Então, as pesquisas dos metafísicos, os estudos dos astrônomos e dos físicos, eles eram considerados parte da filosofia. Então, era o filósofo que estudava essas características, mas ele estava ali na Idade Média, pelo menos, inserido no contexto da teologia. Então, já haviam as respostas praticamente prontas para essas questões da origem,
do surgimento, do elemento fundador e também do final do cosmos, né, do mundo. Esse problema cosmológico, ele foi um dos primeiros que a mente humana se colocou, e aí nós percebemos essa existência dessa problemática nos diversos mitos, né, nas diversas formas de conhecimento trazido pelas diversas culturas, quer seja ela egípcia, grega, romana, indígena, africana. Nós vemos a preponderância de discursos narrativos mitológicos que solucionam esse problema, que nos trazem respostas para essa problemática. Nas principais perguntas, nós temos quem é a sua causa última, né, qual é o fundamento último da constituição do cosmos, de que modo essa causa produziu esse complexo universo, né, de seres totalmente diferentes, de seres totalmente diversos e complexos na sua existência. Qual é o constitutivo fundamental do mundo, né, o que é que deu substância existencial para a construção do mundo, das árvores, dos planetas, das galáxias, das estrelas, de todas as coisas existentes. E aí nós temos o primeiro instrumento de explicação, que é um instrumento mítico, onde nós, na Grécia Antiga, nós temos os poetas, o Homero e o Hesíodo, que são documentos preciosos, esses poemas que foram primeiro trazidos de forma oral, de gerações para gerações, depois de forma escrita. Nós temos já uma especulação para a resposta dessas perguntas trazidas pelo problema cosmológico. Aqui nós vemos que o universo ele é considerado como uma grande cidade nesses escritos, e aí nós nos perguntamos, o que é que se tem numa cidade? Na cidade nós temos o comércio, na cidade nós temos as igrejas, na cidade nós temos a prefeitura, na cidade nós temos as escolas. Então, ao colocar que o universo é uma grande cidade, existe o poder administrativo. Alguém administra essa cidade. E é justamente o que nós encontramos nesses mitos. O universo é administrado justamente pelo grão-monarca. E quem é o grão-monarca nesses mitos, nesses relatos, são justamente os deuses. E os deuses, já que os gregos são politeístas, eles têm diversas funções administrativas. Nós temos aí a presença dos fenômenos da natureza, da chuva, do vento, dos trovões, e aí nós percebemos nas explicações míticas, os trovões, por exemplo, e os raios, eles são lançados pelo rei dos deuses, que é o próprio Zeus. Nós temos as ondas do mar, quando o mar fica muito furioso, os escritos míticos dizem que era um tridente de Poseidon, o deus dos mares, que movimentava essas águas. Nós temos os ventos, que são movidos ou orientados ou soprados pelo Eolo, né, o deus dos ventos. Então, nessas narrativas míticas da Grécia Antiga, nós percebemos que lá na teogonia, ou seja, a existência do universo a partir dos deuses, da existência dos deuses, o próprio Hesíodo, ele fixou um rigor, um quadro cósmico. Ele vai organizando sistematicamente como é que o cosmos, como é que o universo está totalmente organizado. Então ele coloca que a gênese, né, a gênese de tudo, do universo, o princípio de todas as coisas, foi gerado pelo caos, né? Então as trevas e a luz estavam misturados, as águas e as águas estavam misturadas, né? As águas dos mares e as águas dos rios, as plantas, os animais, tudo era tudo misturado, tudo um caos, e vai surgir a Geia, que é a Terra. Quando surge a Terra, nós percebemos que no seu seio existe a presença de todas as coisas existentes. E nos mitos gregos, por exemplo, o ser humano surge da Terra, brota da Terra. A partir daqui, nós vemos que existe uma similaridade entre os outros mitos, entre as outras narrativas existentes dos outros povos, das outras culturas. E na profundeza da Terra foi gerado Tártaro, né, onde foram aprisionados os titãs, e os titãs eles são supervisionados por outros deuses, né, que estão ali observando se eles estão acorrentados ou se eles vão sair. E por último foi gerado o Eros, né, o Eros, o amor que deu origem a todas as coisas, ao ser humano, às plantas, aos animais. Então nós vemos de início na problemática cosmológica uma explicação mitológica. Nós temos uma narrativa
uma narrativa que traz uma riqueza da sua cultura, que traz uma universalidade da existência para os deuses, para os seres humanos e para toda a natureza. Na próxima perspectiva, nós temos uma investigação ou uma especulação filosófica. Lembrando que filosofia é amigo da sabedoria, aquele que busca constantemente um conhecimento dado pela razão, pelo raciocínio. E o primeiro filósofo, que é o Tales de Mileto, ele fica inicialmente inconformado com a explicação mítica, já que ele é um grande comerciante, ele entra em contato com outras culturas, com outros povos que estão ali em desenvolvimento econômico, que estão em desenvolvimento político, e ele percebe que existem diversas narrativas, né? Existe a narrativa mítica dos egípcios, dos persas, dos próprios gregos. Então ele procura solucionar essa problemática através agora de buscar um princípio originário de todas as coisas a partir de um elemento, né? Dos quatro elementos existentes, a terra, o fogo, a água e o ar, nós percebemos uma busca do Tales de Mileto para solucionar a seguinte questão: qual a causa última, o princípio supremo de todas as coisas? Então, no Tales de Mileto, ele vale de conceitos puramente filosóficos. E nesses conceitos filosóficos, Tales pergunta se, não obstante, a experiência que nos apresenta o quadro impressionante de uma multiplicidade infinita de fenômenos, de coisas, como é que nós poderíamos entender essa complexidade? E será que essa complexidade não veio de algo único, né, de um dos elementos? E aí ele vai estudando de forma experimental esses elementos, né? Será que foi do fogo, da terra, da água, do ar? E ele percebe que existe um dos elementos que está ali de forma mais presente em todas as coisas. Então, ele propõe, né, uma das soluções investigativas na filosofia de Tales é dizer que tudo veio do úmido ou da água. E isso é um problema colossal que vai invadindo o campo da metafísica, né? Então, existe a multiplicidade de coisas, existe o devir, a mudança da natureza, a mudança das coisas, mas existe também algo que deu origem a tudo. E esse elemento é justamente a água. E ele coloca que ele tem prioridade em relação aos outros elementos. Ele até justifica que os demais elementos, a Terra surgiu por causa da condensação da água. Quando a água se condensa, se gera terra. E por rarefação, ela se deriva o ar e o fogo. Mesmo não comprovando a derivação desses elementos pela água, é muito interessante e pertinente notar que no século VI, antes de Cristo, nós temos aqui uma averiguação filosófica e experimental muito pertinente, e percebemos que com o avanço científico, o próprio ser humano tem mais constituição de água no corpo, o próprio planeta Terra também tem uma constituição enorme de água, e perceber a primeira especulação de Tales é muito interessante e é muito pertinente. Também vemos uma justificativa de Tales para entender como é o mundo. Lembramos que o Hesíodo coloca ali o mundo no quadro cósmico, o Tales também coloca que existe esse movimento, há uma mutação nesta casa, e ele coloca o cosmos como uma grande casa, e a casa justamente é algo que traz segurança, que traz estabilidade, é a melhor forma de se morar, né, de se conviver. Então, nesta casa existe o calor, existe o frio, existe o fogo e existe também a umidade. Nos fragmentos encontrados de Tales de Mileto, ele coloca que existe no centro do universo o fogo, né, e uma panela com água. A casa está exposta tanto a ventos, a tempestades, a correntezas, mas é o local de proteção, é o local de estabilidade. Aqui, quando nós percebemos na perspectiva de Tales e na sua configuração da casa, do grande universo, nós percebemos que surge um problema filosófico da mudança das coisas, né? Será que as coisas mudam constantemente? Então, como nós podemos perceber a origem das coisas? E o Tales começa a solucionar por um elemento que está em mudança, mas que nunca muda. Ele é e não é ao mesmo tempo, que é a água, né? A água, no seu sentido, que dá origem a todas as coisas. Nessa distinção feita por Tales, nessa problemática, aliás, surge o Platão,
né? O próprio Platão ele vai fazer uma distinção do problema metafísico e também do problema cosmológico, do problema da origem do mundo. Aí separando o mundo agora em duas realidades, né? Ele vai colocar a origem física, ou seja, o mundo material, o mundo da matéria, o mundo onde nós existimos, que é o mundo do Platão, que ele coloca como mundo material. E o outro de uma ordem totalmente metafísica, ou seja, para além do físico, que o Platão classifica como mundo das ideias. Sobre a origem e estruturação do mundo material, o Platão escreve um livro chamado Timeu, que ele faz uma explicação como é que se originou esse mundo material, né, o mundo do qual nós existimos. Naquela obra artística do Rafael de Sanzio, onde nós temos o Platão apontando para cima e o Aristóteles apontando para baixo, nós percebemos o próprio Platão no outro braço segurando esse livro, que é o livro do Timeu, onde ele coloca uma proposta do surgimento da origem desse mundo material onde nós vivemos. Então, na concepção platônica, existe um demiurgo, existe um ser superior, que ele não está preocupado de forma nenhuma com a humanidade, mas, ao mesmo tempo, ele plasmou, ele criou esse mundo que nós existimos. Então, ele já convivia no mundo das ideias, ele estava sendo auxiliado por demais potências, por demais forças, e aí ele teve essa concepção de se criar esse mundo que nós existimos. Então, ele viu a alma perfeita no mundo das ideias, veio para esse mundo e criou, por exemplo, o corpo humano, a matéria. Ele viu a ideia de árvore perfeita, de cadeira perfeita, de animais perfeitos, trouxe e plasmou esse mundo material. Então, existe um surgimento do mundo material em Platão, a partir do demiurgo, que sai do mundo, né, chamado de hiperurânio, que é o mundo das ideias, e vai plasmando, vai configurando, vai criando os seres nesse mundo que vivemos, que é o mundo do devir, o mundo daquilo que passa, que morre, né, que nasce, cresce e falece. Então, terminada essa formação dada pelo demiurgo, quando ele plasma o mundo material, nós temos aqui uma necessidade de implantação de algo universal. Então, é implantada uma alma universal, nós temos a consciência dessa alma universal do mundo das ideias, do mundo da perfeição, mas esse demiurgo, ele não tem outra funcionalidade. Então, ele volta para o seu lugar e pronto. E na concepção de Platão, ele está agora no hiperurânio, contemplando o mundo das ideias, né, o próprio demiurgo. Dessa maneira, nós temos o grande discípulo de Platão, Aristóteles, que não vai dar muita ênfase a essa segunda concepção metafísica do Platão, do demiurgo, mas vai estudar o mundo justamente pela sua passagem, justamente pelo seu devir, né, pela sua mudança constante. Quando nós falamos aqui de mudança constante no Aristóteles, nós percebemos que ele vai estudar o devir e, ao mesmo tempo, perceber e colocar que o mundo é eterno, que ele nem tem fim e que ele nem tem começo, ele é eterno por si só. Ele já vai se diferenciar da concepção de Platão, onde o demiurgo criou, em determinado momento, o mundo que existimos. Então, a grande pergunta do Aristóteles, a que se deve esse devir perene, a que se deve essa mudança das coisas? Então, nós temos uma tensão das coisas em direção a uma meta. O devir é altamente necessário, a mudança é altamente necessária, porque as coisas elas estão caminhando para um fim necessário, para um fim de perfeição. E essa perfeição ela só pode ser dada pelo motor imóvel. Dessa maneira, nós temos as coisas materiais, elas são formadas de matéria e forma, e o próprio Aristóteles faz essa distinção. A matéria é ligada àquilo que é o material, né, a madeira, o ferro, e a forma é aquilo que é algo imaterial. E, ao mesmo tempo, por ser algo imaterial, está presente no mundo dos conceitos, né, das ideias, por assim se dizer. Então, a forma é a razão da distinção das coisas em muitas espécies diferentes. Nós temos diversas espécies diferentes, e o que vai caracterizar a diferenciação dessas espécies é justamente a forma. As espécies são 4, e, consequentemente, são 4 também os grandes reinos
de seres terrestres. Nós temos o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e o reino humano. No estudo do devir em Aristóteles, nós temos 4 tipos de devir, ou seja, 4 tipos de constatação de mudanças do devir ou das coisas. Nós temos o quantitativo, que é quando nós percebemos o crescimento e a diminuição dos seres existentes. Nós temos o elemento qualitativo, que se coloca na modificação da qualidade desses seres. Nós temos o substancial, que é referente justamente à geração de novos seres e à sua corrupção. Quando nós falamos de corrupção, nós falamos justamente de deixar de existir, da sua mudança constante, e o local, que é o território, a mudança de um local para o outro. Quando se é analisado o devir das coisas, nós vemos que não existe apenas uma causa intrínseca, que é próprio do devir, mas também uma causa extrínseca, que o Aristóteles coloca que as coisas estão caminhando de forma teleológica para um fim último. E que fim seria esse? Seria o fim de encontro com aquilo que move todas as coisas, ou seja, com o motor imóvel. E o que seria esse motor imóvel para Aristóteles? Né? Ele provoca todos os fenômenos existentes, todas as gerações, todos os movimentos desse mundo são movimentados pelo motor imóvel, e ao mesmo tempo, se as demais coisas estão marcadas pelo devir, pela mudança constante, esse motor imóvel ele é único, ele é eterno, ele é totalmente imóvel, e ele é perfeito, ele não vai passar por atualizações, nem por aperfeiçoamento. Ele já é desde sempre, ele sempre foi, ele sempre existiu. Então, nós temos aqui a perspectiva do Aristóteles, que se diferencia muito da perspectiva platônica, que se diferencia também da perspectiva dos mitos, né, do Hesíodo, por exemplo, que nós estudamos. Nós temos um outro pensador, que ele está antes dos clássicos, né, ali conversando com Sócrates, que é o Demócrito, e outro pensador, que é o Epicuro, que faz parte ali da filosofia helênica, que é posterior aos clássicos. E nós conhecemos esses pensadores pela sua teoria do atomismo, dos átomos. Então, o mundo, os seres humanos surgiram a partir dos átomos, a partir da configuração, da conglomeração desses átomos. O mundo é constituído por uma profusão infinita de átomos ou elementos fisicamente invisíveis, devido à sua pequenez e à sua dimensão. Nessa concepção existem partículas ínfimas, muito pequeninas, nós não percebemos, mas elas existem, e nós somos constituídos, seres humanos, animais, objetos, são constituídos de átomos. Por que que nós colocamos o Demócrito e o Epicuro? Porque eles concordam até determinado momento, mas eles também se divergem. Primeiro, porque foi se perguntado como é que as coisas são totalmente diversas, são totalmente complexas, são totalmente diferentes, né? Uma parede, uma caneta, os animais, os seres humanos. Então, na explicação do Demócrito, nós temos uma visão retilínea. Os átomos, eles agem no vácuo, ou seja, no nada existente, e eles vão se configurando para a existência das coisas. Mas o movimento desses átomos é totalmente reto, é retilíneo. Já na concepção do Demócrito, nós temos essa questão do retilíneo, né, dos átomos em uma única direção. Na direção do Epicuro, nós percebemos que ele diz que os átomos não estão apenas caminhando de forma retilínea, mas eles estão em vários movimentos, pode ser círculo, pode ser em zigue-zague, então os movimentos são diversos. E nesses movimentos diversos é justamente o que configura para que as coisas existam de formas diferentes, que existam de formas multiformes, como nós a conhecemos. Na perspectiva também dos átomos, o que é eterno mesmo são os átomos em si, mas nem a própria alma humana e nem os seres são eternos. Na verdade, existem átomos. Então, se o ser humano deixa de existir, esses átomos que configuram o corpo e a alma, eles vão servir agora para configurar outra realidade, ou frutas, ou verduras, ou animais, ou plantas, ou outros seres humanos. Então, os átomos, eles vão se configurando de acordo com a sua existência, né? Primeiro com a sua conglomeração e depois eles vão se dissipando. Outros pensadores muito importantes para se pensar o problema cosmológico
são os pensadores cristãos. Unanimemente ou usualmente se recorre à figura do Aristóteles para explicar aquela estrutura intrínseca do devir, da passagem das coisas, o local, a substância, as características que são inerentes às mudanças. Quando se fala para se explicar a origem do mundo, como é que surgiu o mundo e as coisas, remete-se às Sagradas Escrituras, ou seja, a noção bíblica de criação. O mundo veio do nada por obra de Deus, ou por vontade de Deus. E aí nós temos uma pergunta que se tem uma distinção entre o Agostinho de Hipona e o Tomás de Aquino. A pergunta é o seguinte: mas quando é que foi criado o mundo? Então, Agostinho de Hipona, recorrendo também à sua interpretação das Sagradas Escrituras e recorrendo à filosofia platônica, ele nos diz que o mundo foi criado no tempo. Assim quer a Escritura e assim também exige a natureza contingente e mutável das coisas materiais. Então, no tempo de Deus foi criado o mundo existente. Já para o Tomás de Aquino, nós vemos uma percepção das Sagradas Escrituras, mas também uma percepção aristotélica do mundo. Lembramos que o próprio Aristóteles coloca que o mundo é eterno, que o mundo ele não tem uma criação específica e que ele é eterno, não existe um fim, por assim se dizer. Então, para o Tomás de Aquino, na linha de princípio, de origem, não se pode explicar a experiência externa do mundo, na medida em que Deus poderia tê-lo criado desde sempre. Né? Então, essa é a argumentação justamente trazida pelo Tomás de Aquino. Quando nós percebemos a cosmologia, o problema cosmológico na era moderna, nós temos a existência dos humanistas, do Renascimento, que vão se caracterizar justamente por um extraordinário fascínio, tanto pelo mundo, né, pelo mundo que eles estão ali inseridos e pelas discussões fervorosas sobre a política, sobre a religião, sobre a cultura, e também esses renascentistas, humanistas, estão fascinados e vislumbrados pela natureza. Percebemos que desde o Alberto Magno também, do Tomás de Aquino, já existia uma necessidade ou uma busca pela investigação empírica, pela investigação da natureza. Mas no humanismo, a partir do século XIV, século XV, nós podemos citar o Nicolau de Cusa, o Fitino, o Bruno, o Telésio, o Pico de Mirandola, entre outros pensadores que acabaram se distanciando do pensamento medieval, do pensamento cristão, que eles ficam encantados, deslumbrados pela beleza, pela grandeza, pela fecundidade e poder da natureza, e eles vão agora lançando outro olhar, um olhar mais indagador, eles vão agora percebendo outras possibilidades. Então, eles vão recorrer a outros pensadores gregos, a outros filósofos gregos, e vão lançar teorias das mais diversas para o surgimento dos animais, para o surgimento das plantas, para o surgimento do mundo. Nós percebemos nesses autores não uma investigação científica, então nós não temos uma especulação filosófica, científica, mas muitas fantasias, hipóteses, que ao mesmo tempo não devem ser desconsideradas, porque agora nós vemos uma mudança de atitude, uma mudança na perspectiva de olhar a natureza, de olhar o ser humano, de olhar a constituição do universo, do cosmos. Então, nas suas hipóteses, constitui um punhado essencial para o desenvolvimento da cosmologia, que pretende tomar uma pesquisa, uma roupagem de pesquisa científica. Então, a partir desses pensadores e de outros, nós vemos, por exemplo, o expoente do Galileu Galilei, que vai dando agora uma roupagem mais científica, uma roupagem mais experimental, que só pode ter sido dada a partir do humanismo, a partir do Renascimento. Então, o próprio Galileu, ele coloca essa atenção nos fenômenos, nas leis gerais que regem e que organizam, que regulam o universo. E aqui nós lembramos também do Francis Bacon, saber é poder. Quanto mais nós sabemos e dominamos a natureza, mais ela pode nos trazer benefícios. O Galileu Galilei, aperfeiçoando o método, a luneta, aperfeiçoando o método científico, vai dar ênfase e corroborar o pensamento do Copérnico, por exemplo. Então, se antes nós tínhamos uma investigação dos filósofos, do Tales, do Platão, do Aristóteles, para a origem do mundo, agora, com Galileu, nós queremos descobrir as leis que regem o universo,
como é que essas leis elas estão presentes pela linguagem matemática e como é que nós podemos desvendá-la ao favor do ser humano. Além do Galileu, nós temos o Isaac Newton, o Lavoisier, o Albert Einstein e tantos outros que, com as investigações científicas, conseguiram, ao menos em parte, desvendar essa complexa e volumosa as leis que regulam os fenômenos do nosso mundo. Então, agradecemos a esses cientistas, a esses pensadores que começaram a descortinar o mundo por meio da ciência, né? A lei da gravidade, as leis que foram agora descobertas ou inseridas por esses pensadores. Quando nós falamos do Galileu, também na sua grande importância, ele vai divulgando uma nova visão, uma nova cosmovisão de universo, que antes era a ptolomaica, onde a Terra estava no centro do universo, e agora, com o desenvolvimento da luneta e com o aperfeiçoamento das teses copernicanas, do método científico, nós temos o Sol como centro do universo. É uma mudança de posicionamento, de reflexão sobre a existência, né, sobre a existência do mundo, do cosmos. Outro elemento característico que nós podemos colocar é a questão do mecanicismo. Se antes nós vimos uma visão vitalista, né, de uma alma que organiza as coisas, nós temos agora o mundo e os seres, né, dentre eles os seres humanos, movidos como se fosse uma máquina. Então, esse mecanicismo, aplicado ao estudo do universo, ao método matemático, os filósofos cientistas modernos não se interessaram não mais pelas qualidades e pelas formas, né, como nós vimos anteriormente, mas agora eles querem saber das estatísticas, das leis universais, dos números, da quantidade. É muito mais interessante e mais pertinente nesse contexto da investigação científica essa busca exclusivamente por meio da matemática, por meio dos números, por meio da quantidade, né? Então, nós temos agora um encorpamento da ciência. A ciência vai ganhando visibilidade e vai ganhando corpo através do surgimento também das outras áreas de conhecimento das ciências naturais, da física, da química, da biologia. Dessa maneira, vai decaindo aquela visão vitalista do mundo e vai ganhando forma essa visão mecanicista. Ou seja, as plantas e os animais não desenvolvem determinadas atividades porque elas teriam uma alma em si, mas porque são dotados de elementos físicos capazes de desenvolver movimentos mais ou menos complicados. Então, agora é papel da biologia, é papel da física, é papel da química estudar os componentes, né, tanto dos animais como das plantas, de todos os seres existentes. Mas, ao mesmo tempo, nós vemos que essa visão vitalista do universo, ela não cai por terra por completo. Ainda existem pensadores, filósofos, cientistas que colocam também o seu papel principal na visão vitalista. E aqui nós nos lembramos do avanço científico, mas ao mesmo tempo de grandes descobertas feitas pela ciência, onde a própria ciência não consegue dar conta da sua totalidade. E aí nós percebemos a essa visão, a presença do vitalismo. Nesse mecanicismo, nós vemos que se inspiraram algumas importantes hipóteses científicas no último século. E nessas hipóteses científicas, nós colocamos a teoria cinética e a teoria molecular. Na nossa investigação filosófica, nós não iremos nos aprofundar muito sobre essas duas teorias, mas é interessante perceber como a filosofia vai se desenvolvendo no campo científico e do mecanicismo vão se gerando essas duas teorias. Primeiro, a teoria cinética, que vai verificar a existência de um constante movimento desorganizado nos gases, né? Os gases estão totalmente desorganizados, mas quanto mais eles se movem e a sua rapidez no seu movimento, a temperatura vai ficando mais elevada. Se vai ficando mais elevado, agora pelos conhecimentos científicos ou pelos conhecimentos matemáticos, se pode, de certa forma, se levantar uma probabilidade sobre a existência desses gases e também sobre as suas grandezas macroscópicas diretamente mensuráveis. Agora se pode medir a existência e a influência desses gases na natureza. Já na teoria molecular, nós temos a estrutura da matéria, que ela vem aglomerada de átomos, né, a existência dos átomos, e aqui na teoria molecular, nós fazemos a distinção
entre aquilo que seja um componente simples, provocado pela estrutura dos átomos, e também os componentes compostos, através também da mensuração, onde nós conhecemos, por exemplo, o hidrogênio, né, representado pelo H, e a partir do peso do hidrogênio, nós vemos a existência de outro elemento, por exemplo, o 238H, que é a presença do urânio. Então, nós temos essas duas teorias que foram resultado justamente do mecanicismo, da investigação científica, da investigação metodológica, da investigação trazida por meio da matemática no contexto da ciência. Sobre o início, o tempo e a duração do momento e do fim do universo, nós temos duas hipóteses. Nós temos a hipótese do estado estável, né, o que seria essa hipótese, que existe uma criação contínua da matéria, a matéria está em contínua criação, que mantém o universo numa densidade constante, apenas de uma expressão que se deduz da hipótese do movimento do afastamento das galáxias. Então, tende-se, nessa teoria da hipótese evolucionária, nós temos uma expansão em tempo constante, mas, ao mesmo tempo, ela tende a ter um término, né, a se colocar num estado de estabilidade. E nós temos a teoria evolucionária, a teoria da evolução. A teoria da evolução, ela surge do Big Bang, da grande explosão, onde o universo inicialmente teria passado pela grande explosão e, a partir da sopa primitiva, né, das águas, surgiram os primeiros seres. Então, houve uma explosão originária, num universo super denso, e a expansão resultou-se de uma explosão. Essa expansão, até hoje, os cientistas observam a expansão através dos sons da explosão, e a velocidade da explosão irá diminuindo constantemente, que vai sendo freada pela atração da gravidade, a atração gravitacional da matéria. Então, nós temos essas duas teorias, e, ao mesmo tempo, temos os cientistas e filósofos que aderiram à concepção kantiana, ou seja, eles perceberam, como Kant percebeu, que nós não podemos chegar ao número em si, e se não conseguimos chegar ao número em si, como é que nós podemos deduzir ou compreender a origem e o fim do universo, a origem e o fim do mundo? Então, esses pensadores, eles já descartam essa possibilidade desse problema cosmológico de ser um problema resolvido. Se formos pensar na perspectiva kantiana, nós pararíamos por aqui a nossa investigação. E outro elemento importante é que sempre vai existir um jogo de ideias ou de hipóteses contrárias, né? A origem do mundo por Deus ou pelo acaso, a duração finita ou infinita do mundo, do cosmos, a extensão limitada ou se tem ou ilimitada, né, ou sem limite do universo, o movimento teleológico de finalidade, onde as coisas concorrem para um fim, né, para um fim último, como dizia o próprio Aristóteles. Então, para cada tese, é possível sempre contrapor por um sinal contrário. E é por isso que nós colocamos que existem diversas perspectivas filosóficas, diversas correntes filosóficas. Então, se nós desconsiderarmos a visão kantiana, nós podemos ir para uma possível solução dada pela filosofia do ser, né? E o que seria essa filosofia do ser? Ela vai apresentar uma solução do problema porque ela percebe que os seres existentes, ou nós, seres humanos existentes também, por intuição, nós percebemos algo de infinito, né? Um valor infinito da perfeição do ser, da constatação de que no mundo essa perfeição se realiza sempre, mas somente de forma finita ou de forma limitada. Então, existe uma intuição que nos induz à percepção de um ser maior, de um ser infinito. Então, a partir da intuição, a partir da filosofia do ser, é compreensível uma possível resposta, pelo menos para duas das indagações do problema cosmológico, da origem e do fim do mundo. Então, a finitude e a contingência do ser, de tal modo, ou seja, das coisas deste mundo, fazem compreender a existência de um ser infinito, da existência de Deus. Então, quando se assinala a origem e mantém a vida do universo, a necessidade de um incondicionado que seja
toda a série de condições, aquilo que deu origem a todas as coisas. Aqui nós lembramos muito bem do próprio Aristóteles, do motor imóvel, algo que não é movido, mas que move todas as coisas, e no processo do devir, todos nós estamos direcionados para esse motor imóvel, né, para o ilimitado, para o eterno. Mas na filosofia do ser, o eterno é justamente Deus, é Deus que origina todas as coisas, e nós somos impulsionados a voltar ao Criador. Então, Deus gera o mundo exercendo uma forma singular que nenhuma criatura poderia realizar no ato da criação. E aqui nós temos outro conceito, né? Criação aqui no conceito dado pela filosofia do ser é algo inédito, é algo único, só Deus pode criar todas as coisas, não tem como o homem criar algo do nada, apenas Deus faz essa criação. O homem inventa, né? Inventa novas possibilidades. Então, o ser subsistente cria o ente contingente. Quem é o ente contingente são os demais seres, que são de uma forma, mas poderiam ser de outra e poderiam nem existir. Apenas o ser subsistente é quem tem essa capacidade criativa e assim criou todas as coisas. Então, nós temos uma possível resposta, né, o alfa, que criou todas as coisas, que criou o universo, né? O alfa, o alfabeto grego, nós temos a primeira letra, o alfa, e a última letra, o ômega. Então, o mundo participa da participação do ser, da perfeição do ser subsistente. E assim o mundo está em caminho em direção a Deus. Veja como a filosofia do ser está muito próxima do pensamento aristotélico, dessa busca, desse retorno, do devir, que é onde as coisas se movimentam para a perfeição, para o motor imóvel. Deus é, ao mesmo tempo, tanto o alfa e o ômega do mundo. Fica ainda para resolver a questão da duração. A própria filosofia do ser não responde quanto tempo de duração e também nem qual é a distância temporal que deve percorrer o mundo para se chegar no ômega. Nós só temos essa percepção do infinito que está inerente ao ser humano, então existe essa possível resposta sobre o alfa e o ômega, o princípio criador de tudo, mas ainda ficam essas duas questões abertas, né? Qual é a distância temporal e também qual é a duração do mundo, do cosmos existente. Então, é uma distância finita, em que a razão não chegará a resolver, né? Se conclui alguns pensadores, alguns filósofos, que não tem como, mesmo pelo avanço do discurso científico ou do discurso filosófico até hoje, até a contemporaneidade, não se chegou a uma exatidão sobre essas outras duas problemáticas. Então, nós percebemos que na problemática, nesse problema filosófico da cosmologia, nós percebemos como é interessante perceber os diálogos existentes entre os demais pensadores, entre os filósofos e as diversas correntes, e agora nós podemos encaminhar novas reflexões em relação ao problema cosmológico. Como é um problema filosófico, ele está em constante abertura. Nós temos os kantianos, por exemplo, que pensam totalmente diferentes da filosofia do ser. Os filósofos do ser já têm duas respostas, as principais respostas, do início e do fim. E nós temos outras perspectivas, como nós vimos no discurso científico, no discurso mitológico, no discurso filosófico. Então, na próxima investigação, nós iremos ver sobre o problema antropológico.